A paz do Senhor, irmãos. Vamos colocar de pé em reverência ao nosso Deus. Que maravilha estarmos na casa do Senhor. Glórias e honra ao teu nome. Gostaria de estar lendo um versículo com os irmãos que se encontra em Gálatas, capítulo 5, no versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estou sob a lei. Glória a Deus. Até aqui. Diz a palavra do Senhor que possamos andar no Espírito, que possamos buscar a presença de Deus sempre em nossas vidas, para que a sua vontade seja feita na nossa vida. Possamos fazer esse culto de adoração, oremos uns pelos outros. Sabemos que a salvação é individual, mas é o nosso papel nessa terra que nos fará levar à salvação. Então não possamos deixar desamparados aqueles que precisam de uma oração. Se você tem um ente na sua família que precisa, como estamos numa campanha para buscar almas que precisam de Jesus, e nós sabemos que tantos precisam, coloque este ente, este amigo, este conhecido em oração, para que ele possa também ser tocado pelo Espírito Santo. Feche teus olhos, abra a tua fonte. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, estamos na tua casa, Senhor, e lugar melhor não há, Pai. Sabemos que o Senhor já está aqui, Senhor, que o Senhor já está recebendo o teu povo, Pai, pois o Senhor nunca desampara aquele que procura por ti, Pai. Sabemos que se nós quebrantarmos nossos corações, se nós nos prostrarmos na tua presença, Pai, o Senhor estará com aqueles que está caído, com aqueles que está doente, com aqueles que está, Senhor, enfermo, seja fisicamente ou espiritualmente, Pai, pois o Senhor está ali para erguer, para guardar, para curar e libertar, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos, Pai, pois se estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor tem nos guardado, Pai. Se estamos aqui, Senhor, é porque a tua graça e a tua misericórdia tem nos alcançado, Pai. O Senhor sabe as lutas que passamos durante o dia, Pai, que passamos para chegar à tua casa, Senhor. Muros são erguidos, Pai, correntes são colocadas em nossos pés, Pai, mas a tua força tem quebrado esses muros, tem derrubado, Senhor, esses muros, quebrado essas correntes, Pai. E se estamos aqui, Senhor, é para glorificar e exaltar o teu santo nome, Pai. Se estamos aqui, Senhor, já é motivo, Senhor, de darmos glória e honra ao teu nome, Pai, pois o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem, Senhor, nos tirado, Senhor, do inimigo, da mão do inimigo, Pai. O Senhor não tem deixado que o inimigo sequer nos penere, Pai, pois estamos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, Pai. Que o Senhor possa, Pai, quebrantar nossos corações, o Senhor possa tocar nossas vidas, Pai, para que nós possamos sentir a tua presença, Senhor. Se tem alguém, Senhor, que está aqui hoje, Pai, e que não sente a presença de Deus em sua vida, hoje sairá daqui cheio com a presença do Espírito Santo, Pai, pois Ele veio no lugar certo, Ele veio à tua casa, Pai. Que o Senhor possa fazer a tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Nos ensina, Pai, cada vez mais a te adorar, Pai. Nos ensina a fazer a tua vontade, Senhor. Tira o eu de mim, Pai, para que possa, Senhor, o teu Espírito Santo entrar em minha vida, Pai, para que o teu Espírito Santo possa fazer morada, Senhor, e que nós que somos templo do Espírito Santo, Pai, sejamos cheios da tua presença, Pai. Pai amado, que esse culto, Senhor, seja um culto de adoração, Pai, seja um culto, Senhor, de clamor ao teu nome, Pai, seja um culto, Pai, onde, Senhor, sairemos daqui transformados, Pai, que as coisas do mundo tenham ficado lá fora, Senhor, para que sim, Pai, aqui possamos ouvir a tua voz, Pai, para que possamos, Senhor, receber do Senhor aquilo que o Senhor tem enviado para nós, Pai, a tua palavra, Senhor. Pois sim, Pai, o teu culto já começou, Pai, o teu culto já foi aberto, Pai, o Senhor já está aqui fazendo presença, Pai, o Senhor já está aqui, Pai, tocando o coração de cada um, Senhor, que o Senhor possa encher cada vez mais, Senhor, a tua casa com a tua graça, a tua misericórdia, Pai, que o Senhor possa tocar as famílias que se encontram nesse bairro, Senhor, tocar o coração das crianças, Pai, para que elas tenham o desejo de vir à tua casa, Senhor, para que elas tenham o desejo de vir buscar também salvação para a tua família, Senhor,
Pois como diz a tua palavra, Senhor, para aquele carcereiro que aceitou Jesus Cristo como Salvador de sua vida, que ele estava levando salvação para a tua casa. Nós sabemos que aqui também tem pessoas que levarão salvação para a sua casa, que levará a palavra para aqueles que precisam, Pai. Vá de encontro, Senhor. Vá de encontro com aqueles irmãos que estão a caminho, Pai. Que eles possam chegar também, já entrando em tua casa, glorificando e exaltando o teu nome, Pai. Cantando louvores a ti, Pai. Capacita, Pai. Capacita os levitas, Pai. Capacita aqueles que vão, Pai, entoar louvores a ti, Pai. Que eles possam também, Senhor, contagiar a igreja, Pai. Para que a igreja levante um clamor só. Para que a igreja louve junto com os levitas, Pai. Para que o louvor chegue no céu ainda mais agradável a ti, Pai. Pai amado, abençoe os obreiros, Senhor, para que façam a tua obra, Senhor. Abençoe o pastor que traga a palavra, Senhor. Que seja uma palavra, Pai, que venha do céu, Pai. Pois ela não é escrita, Pai. Ela não é falada por ele, mas ela é assim ministrada, Pai. Pela ministração que vem do céu, Pai. Pelo Espírito Santo que o capacita, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Faz a tua vontade, Senhor. Faz a tua obra, Pai, nessa igreja, Pai. Cada vez mais precisamos de Ti, Senhor. E sabemos que o Senhor está aqui para aqueles que precisam, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Pois assim nós oramos, Senhor. Pedimos e desde já te agradecemos. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. E graças a Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és
Livro de Daniel, livro do profeta Daniel, logo depois do livro de Ezequiel, capítulo de número 6. Livro de Daniel, capítulo de número 6. Glória a Deus. Daniel, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 6 também, que a palavra de Deus diz assim, irmãos: Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: Ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme e é entendido que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças a Deus, diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: Não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado nas covas dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, já não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz sua oração. Amém? Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós queremos te glorificar pela tua palavra. Nós queremos te glorificar, meu Deus, pelas tuas misericórdias. A tua palavra ela foi lida, meu Deus. Por isso nós te pedimos, revela sobre nós os teus mistérios. Revela sobre a tua igreja, meu Pai, a presença gloriosa do teu Espírito Santo. Fala nos nossos corações, pois nós precisamos, meu Pai, ouvir sempre a tua voz. Fortalece a tua igreja. Usa, meu Pai, a mim como instrumento e vaso nas tuas mãos, pois é no nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nós oramos, e é no nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nós te agradecemos, agora e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Poder tomar seus devidos assentos. Aleluias. Essa passagem aqui do livro do profeta Daniel é uma passagem que creio que a igreja, por boa parte, sim, conhece, por
boa parte da igreja já tem escutado, que a Bíblia fala dos inimigos do Senhor, de quando Daniel e assim seus 3 amigos foram levados pelo rei Nabucodonosor para lhe serem escravos, para o adorar, para servir ao rei Nabucodonosor. Eles foram levados porque a Bíblia diz que eles eram jovens de boa aparência, eram jovens inteligentes, pensantes, e eram jovens de qualidade, de qual o rei falou assim: ó, os outros vocês podem se desfazer, mas traga assim esses jovens com essas características. E dentre dele foi Daniel. A Bíblia vai falar do que para Daniel e seus amigos não foram fáceis, porque você se imagina só uma pessoa que é de Deus no meio de pessoas tribuladas, porque a vida de quem é cristão, de quem serve ao Senhor, ela vai encontrar diferença na vida de quem é tribulado. De quem é tribulado só vive em bagunça, em guerras. A gente vai sentir uma diferença. A gente vai sentir, a gente vai até chegar um momento de falar assim: olha o mundo de qual vivemos. Mas a Bíblia diz que Daniel, devido à sua inteligência, a Bíblia fala que o Deus assim deu a ele o dom de interpretar sonhos, né? Daniel interpretava sonhos. Daniel era uma pessoa que começou a despertar invejas. A Bíblia diz que Dário, no seu reinado, levantou Daniel como uma autoridade, porque Dário olhou para ele e viu que Daniel era uma pessoa que tinha assim um direito de ser um dos que poderia estar no meio das autoridades, né? Poderia ser um dos sátrapas, né? Para ele poder conduzir com relação a decisões. Mas a Bíblia diz que Daniel começou a despertar ciúmes no meio daqueles de qual ele convivia, e pessoas ali usadas pelo inimigo foram até o rei e falaram para o rei: ó rei, não seria bom você montar um decreto, assinar uma lei, que durante 30 dias ninguém possa se prostrar diante de nenhum Deus e nem diante de um outro homem que não seja a ti, ó rei? A Bíblia diz que o rei, ele acatou, e a Bíblia diz que ele assinou aquele decreto, e aquilo chegou aos ouvidos de Daniel. Mas a Bíblia diz que Daniel, ele tinha um compromisso com o Senhor, que era um compromisso chamado oração, né? Eu acho tão interessante que quando a Bíblia fala que Daniel sempre orava 3 vezes ao dia, isso também nos ensina muito. Mas nos ensina que parte? Buscar Deus, irmãos. Se as coisas não estão bem, se as coisas estão tudo bem, se as coisas estão tudo calma, temos que buscar Deus. Porque tem momentos que as coisas quando estão tudo certinho, parece que a gente relaxa. A gente relaxa até nas orações. Quando as coisas parecem que está calmo, né? Sabe? Que não tem nada para a gente se preocupar. Aí daí a gente fala assim: ah, agora eu tive vitória. Você teve vitória, mas você ainda tem inimigos. Você teve vitórias, mas ainda existem os demônios. Você teve vitória sobre uma luta, mas ainda existem aqueles que são usados por Satanás para querer te
perturbar. A Bíblia diz assim mesmo, Daniel, depois de ter passado por situações de qual ele venceu, ele continuava orando ao Deus de Jerusalém, porque naquela época eles oravam da janela virada para Jerusalém, à espera do Messias, depois que o templo assim foi destruído. Eles falavam, não, vai vir a nossa salvação. Aí a Bíblia diz que ele, quando soube da assinatura, ele assim foi para o seu quarto, foi para o seu lar, e ele orou. Ele orou, aí daí a pouco passa alguém e vê Daniel orando, e vai lá no ouvido do rei. Ó, rei, você não montou um decreto? Se alguém se prostrasse, se orasse a outro Deus, não seria jogado nas covas dos leões? Ó, rei, não, bem de fato eu fiz isso. Pois então um certo Daniel, que ele continua orando aí, continua orando pelo Deus de qual ele serve. Isso aqui também nos ensina muito. A nossa oração, ela incomoda, irmão, e eu costumo falar, nunca brinque com quem ora, irmão, nunca brinque. Nunca queira se envolver com pessoas que oram a Deus, nunca queira se envolver. Tem inimigos tem pessoas que é usado pelas trevas que vai querer se falar mal de quem busca a Deus em oração. Não sabe o perigo que corre, irmão. Eu sempre costumo falar, não brinca com quem ora a Deus. Não brinca com quem tem compromisso com Deus. Compromisso é falar com o Senhor. Compromisso é buscar a Deus. Ele busca a Deus, as coisas voltam a falar, estando boa, estando ruim, mas está lá buscando a Deus. E a Bíblia diz que Daniel, ele foi para a oração. Mas peraí, Daniel, ele soube de um decreto. Daniel tinha tudo para ter falado assim, peraí, minha vida agora está em risco, não vou mais orar. Aí Daniel ia fazer o quê? Ia fazer a vontade do homem, ia fazer a vontade daqueles que fizeram com que o rei Dário assinasse o decreto. Mas ele falou assim, não, eu tenho um Deus de qual eu sirvo. Eu não vou escutar o que o homem tem feito, o que o homem está fazendo. Porque a gente, quando escuta o que as pessoas falam, quando a gente escuta a opinião daqueles que nada vai acrescentar nas nossas vidas, até a oração a gente parece que deixa de fazer. Isso nos desperta até mesmo dentro dos nossos lares. Será como é que nós estamos com a nossa vida com Deus de oração? Será que nós temos orado? Aquela viúva, ela chega para o homem de Deus e fala assim, eu preciso resolver a causa dos meus filhos. Ah, você quer resolver? Então vai lá dentro da tua casa e ora. Faz a oração junto com os teus filhos. O próprio Jesus falou assim, você quer buscar o Senhor? Entra no teu quarto e ora. E o Pai que te escuta em secreto, esse te recompensará. Para você ver como que é importante da gente estar falando sempre com o Senhor. A importância. Quando eu quero falar com o Senhor, a oração, é de todas as maneiras, irmãos. Nós devemos buscar a Deus e orar. Daniel falou assim, peraí, tem uns leões aí famintos. Os leões devem estar presos, eu que vou correr risco? Não. Daniel podia ter falado assim, eu vou orar. Eu vou orar, deixa lá os leões. Daniel falou assim, eu vou confiar no Deus do que eu sirvo. Porque tem gente que parece que quando escuta as situações, os levante, bate o desespero. Pastor, quer dizer que nunca bateu desespero em você? Bateu, a gente é carne, sim. A gente não é um robô, não é máquina, não. Mas qual que é a melhor atitude de um servo de Deus quando está em situações que parece que a morte está indo de encontro com ele? É orar.
Que Daniel podia ter falado assim: eu estou orando, mas parece que Deus não me escutou. Olha só o que se levantou contra mim. Eu estou orando, mas parece que não resolveu nada. Ah, Deus, eu estou orando 3 vezes ao dia, mas olha lá, fizeram uma lei e agora vão me jogar nas covas do leão? Não, Daniel, ele não pensou assim em escutar ninguém, não. Ele foi falar com o Senhor. Eu volto a dizer, Daniel não escutou os homens. Daniel não deu ouvido por os homens. Ele sempre falava com Deus. Isso é um perigo, isso nos ensina, irmãos. Toma cuidado com pessoas que querem colocar minhoquinha na tua cabeça. Vamos falar logo a palavra correta. Para que orar? Para que ter esse compromisso? Mas eu oro 3 vezes por dia. Mas para que isso? Tanta oração. Mas eu vou na igreja 2 vezes por semana, 3 vezes, 4 vezes. Tu não tem vida, não? É só culto, é domingo, quinta, sexta, quarta, tu não te se diverte, não. Tem coisa melhor do que a gente está falando com o Senhor? Não tem, irmãos. Toma cuidado quando você parar assim para pensar e falar assim: não tenho, vou orar para quê? Está tudo certo em casa, a geladeira está abastecida, não está tendo nenhuma briguinha dentro de casa, nenhuma discussão. As contas estão tudo pagas, bolso está cheio, a conta bancária. Vou orar para quê? Aí é que você tem que orar mesmo, irmão. Aí é que nós devemos orar. Fica atento quando essa falsa paz, ela estiver assim, tudo naquele mar de rosa. Porque Daniel passou por situações e de repente ele se vê no meio das autoridades. Ele poderia ter falado assim: opa, agora sim eu estou onde eu quero, vou até parar de orar, porque agora eu consigo até definir leis. Mas aí ele se enganou, né, meu irmão? Ele podia ter se enganado. Mas a Bíblia diz que ele continuou na oração dele 3 vezes ao dia. E a Bíblia diz que aquilo, com aquela pressão, de qual aquelas pessoas foram até o rei Dário, o rei Dário falou assim: Daniel está orando? Tá. Então leva ele para a cova do leão. Leva ele. E aquele bicho deve comer, que é uma benção. Leva ele para o leão. A Bíblia diz que o rei levou, mas o rei sabia do Deus de qual Daniel assim servia. O rei Dário conhecia, irmão, o Deus, não só ele, mas também todos aqueles homens. As pessoas, ela conhece o Deus de qual nós serve. Ela conhece. Você sabia que aquela pessoa que não gosta de ti, ela conhece o Deus que tu serve? Você sabia que aquela pessoa que te persegue, ela sabe o Deus que tu serve? Aquela pessoa que fala mal de ti, ela sabe o Deus que tu serve? Aquela pessoa que quer ver a tua morte, ela sabe o Deus que tu serve. Aquela pessoa que quer te destruir, que quer te ver acabada, ela sabe o Deus que tu serve. Mas por que ela sabe e ela continua te sufocando? Porque é usado por demônios, é usado pelas trevas. Quem nunca foi afrontado, quem nunca foi, como que diz assim, sendo provocado, se bobear, metou um dos dias, toda semana. Então se provocou, deixa eu partir. Daniel podia ter falado assim: pera aí, eu sou uma autoridade, agora eu vou enfrentar. Mas sabe o que Daniel fez? Diga comigo: Daniel foi para a oração. É a melhor arma que tem um servo de Deus: oração. A Bíblia diz que foi levado ele para a cova. E aí em Daniel capítulo 6, versículo de número 16, olha o que o próprio rei diz. Diz assim: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse nas covas dos leões. Olha o que o rei fala. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre, Daniel. O rei estava falando assim: Daniel, o
Deus de qual tu ora 3 vezes por dia, que Ele possa te livrar, Daniel, da cova do leão. O rei estava dizendo assim: Daniel, eu sei do Deus que tu serve, Ele é poderoso. Aí a Bíblia vai dizer, versículo de número 19: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? O rei estava falando assim: será, Daniel, que tu não morreu, não? O rei falando de fora, porque ele estava trancado com os leões, tinha uma pedra posta lá. Aí a Bíblia diz que Daniel responde lá de dentro. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusados a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Espera aí, mas não foi uma turma que se levantou contra Daniel? Foi. Mas não são vários que se levantam contra as nossas vidas? São. E o que é que nós devemos fazer? Confiar no Deus de qual Daniel confiou. Orar ao Deus que o mesmo Daniel orou. O rei ainda falou assim: Daniel, tu que serve um Deus vivo. Olha que interessante. Diga para quem está do teu lado: você serve a um Deus vivo. Você serve a um Deus vivo. Mas não tem momento que a gente não esquece que serve esse Deus vivo? Não tem momento que parece que a gente se fala assim: e agora? Estou sendo consumido, estou sendo derrotado, estou sendo abatido. Não seja não, irmão. Não está fácil, mas continua falando com o teu Deus vivo. Está difícil, pastor. Olha, parece que estou nessa cova do leão no dia de hoje. Parece que eu estou vendo qualquer hora quererem me tragarem. Pode até não estar querendo te tragar a qualquer momento. O leão, a palavra do Senhor, ela diz assim: o inimigo, ele é como o leão, faz uma comparação. Ele anda caçando a quem tragar. Mas aí Daniel diz assim: não, Deus, perdão, não, rei, o meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Ele não me fez mal algum. Aí a Bíblia diz que o rei se alegrou. E o rei falou assim: então traga aqueles que o acusaram. Traga ele, seus filhos, suas esposas e joga dentro da cova. E a Bíblia diz que eles mal chegavam no fundo da cova, os leões já tinham destraçalhado eles. Olha como é a maneira boa de vencermos os inimigos. Não sei se você está até entendendo, mas o que eu estou querendo falar assim, a maneira boa de vencer aqueles que se levantam contra as nossas vidas. Olha a maneira daqueles que se levantam contra Deus, como é que eles são destruídos? Pelas nossas mãos?
pelas mãos dos homens? Não, Deus é Ele que cuida de tudo. Deus, Ele é a nossa justiça. O Deus nosso nunca falha. Aí a Bíblia diz assim que o rei Dário, no versículo de número 25, falou assim: então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicado. Ó, eu acho interessante isso aqui. O rei, ele muda o decreto. Aquela turma que se levantou contra Daniel falou assim: ó rei, faz esse decreto que a partir de hoje ninguém busque a outro Deus, que ninguém se postre perante outro homem. O rei Dário falou: é para fazer, então vamos fazer. Mas só que ela não valeu nada. Tudo para poder acusar Daniel, mas não conseguiram, porque Daniel continuava fazendo o que ele fazia antes. Diga assim comigo: compromisso com Deus. É isso que devemos fazer, ter compromisso com Deus. Mas a gente quer o contrário, quer que Deus tenha compromisso com a gente. Aí a Bíblia está dizendo assim, ó, 26, faça um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo, e que permanece para sempre. O seu reino será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Mas mudou tudo. Confiança em Deus. Se levantam para querer derrubar, se levantam para querer acusar, se levantam para querer destruir. Lá do céu nós temos um Deus, igual falou o rei, que salva, que faz sinais e que livra das bocas dos leões. Ele falou assim: a partir de hoje, aquela lei que nós fizemos, ela não vale mais nada. Mas a partir de hoje, que todos os homens tremam e temam perante o rei de Daniel, porque o rei de Daniel, ele é um Deus, Deus vivo. Você está vivo, irmão? Acorda! Deus vivo, Deus de Daniel. Você está lendo a Bíblia? Você está acompanhando a Bíblia comigo, tá? Versículo 26, vamos lá. Faça um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus e o teu Deus, o meu Deus, Ele é um Deus. Vamos aplaudir nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, irmão, que nós servimos. Eu tenho um Deus vivo. Temos. Mas aqui, para finalizar, ensina algo muito importante, irmãos. Devemos ter compromisso com esse Deus. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não adianta a gente falar assim: eu oro, mas cadê? A Bíblia fala que tem oração que ela é em vão. Ela é em vão. A Bíblia fala que tem causa que não adianta mais nem orar. Que não adianta. Mas Daniel, o que ele fazia? Ele orava quantas vezes por dia? Quantas? 3. E a mim? Quantas vezes que eu tenho falado com Deus? E a igreja? Estou cansado, estou com sono, estou com fome, hoje não dá tempo, eu não consigo. Mas o que para falar com Deus? Para falar com Deus eu não tenho tempo. Mas no WhatsApp eu tenho tempo. Mas no Facebook eu tenho tempo. No Instagram eu tenho tempo. Para fofocar eu tenho tempo. E para falar com Deus eu não tenho tempo. Isso é que eu não concordo, irmão. Ele orava 3 vezes ao dia. Compromisso. Hoje o evangelho parece que ele está o evangelho da
facilidade. Tudo pode fazer. Não, isso aqui é permitido. Não é permitido lá, mas lá. Eu conheço um lugar que permite. Aqui eu não gosto daquela igreja não, porque já abre com oração. Termina o louvor, é oração. O pastor da paz é oração. As crianças vêm cantar, é oração. As irmãs vêm... Pai, o que é um alimento melhor do que oração na vida de um crente? A oração é falar com Deus, irmão. A oração é falar com o Senhor. Eu estou querendo que passar para as nossas vidas é isso. Compromisso com Deus. Ou você está conformado porque tem se levantado aquela multidão. Ou você está conformado porque os problemas se levantam e você fica falando assim: mas é assim mesmo. Isso passa. Passa um problema, mas depois vem outro. Mas tem gente que já está acostumado. Tem gente que já é acostumado com as complicações da vida. É tão acostumado que no dia que não tem uma confusão, uma complicação, um problema, ela fala assim: peraí, não briguei com ninguém hoje, não entrei numa confusão hoje. Isso é coisa do diabo, não é de Deus. Porque a Bíblia fala que nós temos a paz que vem de Cristo, que vem de Deus. Compromisso, irmãos, com o Senhor. Compromisso com Deus vivo. E Ele, do mais, tudo fará nas nossas vidas. Amém? Vamos aplaudir esse Deus poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Louvado seja o nome de Jesus. Como é bom glorificar esse Deus, irmãos. É bom a gente adorar. É bom a gente bendizer esse Deus acima de tudo. Então quero te convidar a você a fechar os teus olhos e fala com Deus neste momento. Apresenta ao Senhor esse propósito de oração, de qual a igreja se encontra, e apresenta a ti alguém da tua casa. Apresenta a ti alguém da tua família. Apresenta neste momento teu vizinho. Apresenta diante de Deus o teu parente. Apresenta diante do Senhor aquele que está afastado da palavra de Deus. É o propósito com a igreja se encontra nesses dias. Porque a Bíblia fala que a oração do justo ela muito prevalece. E nós cremos que Deus Ele tem poder para visitar aquele que está com o coração duro. Nós cremos que Deus Ele tem poder para converter aquele que está de uma maneira ou uma outra revoltado. Deus Ele tem poder para fazer a grande obra. Então esse propósito de oração de qual a igreja se encontra. Fala com Deus neste momento. Nós te louvamos, meu Deus. Nós te glorificamos, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja em oração. Gratidão a ti pela tua palavra. Gratidão a ti, meu Deus, pelo teu cuidado, meu Pai, pela tua misericórdia. Meu Deus, continua falando nos nossos corações, pois nós precisamos sempre ouvir a tua voz, meu Pai. Meu Deus, muitos são os que têm se levantado contra as nossas vidas. Muitos, meu Pai, são aqueles que têm se levantado contra a tua igreja. Mas ainda nós confiamos em ti, queremos confiar, meu Pai. Tu és um Deus vivo, meu Pai. Tu és um Deus poderoso. Que esse inimigo que se levantou dentro dessa casa, meu Pai, que esse inimigo que se levantou no meio dessa família, meu Pai, levantou contra este homem, contra esta mulher, que ele seja vencido, meu Pai, que sejam derrotados no poder da oração, no poder da fé, de qual nós temos diante de Ti, ó Deus vivo. Livra de todo mal, meu Pai. Livra, meu Pai, de toda a armadilha de Satanás. Que possamos desfrutar do melhor, meu Pai, na Tua presença.
Meu Deus, que possamos ter esse compromisso contigo, meu Pai, que dia de glorificar, de te adorar e exaltar o teu nome. Meu Deus, abençoe a tua igreja, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. E assim, com os teus olhos fechados, coloca a mão no teu coração e diga assim comigo: eu creio. Em nome de Jesus Cristo. E pela oração, eu irei vencer todos os meus inimigos que se levantaram contra a minha vida, porque eu sirvo um Deus poderoso, um Deus vivo. Amém? E graças a Deus. Vamos aplaudir nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Nosso Deus e Senhor nosso Pai, despede o seu povo em paz para os seus lares, debaixo da tua segurança, das tuas mãos, Pai. Nos dás uma noite do justo, nos dás uma noite, meu Pai, de paz, tranquila, meu Deus, e abençoada. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presença gloriosa do Espírito Santo e as doces e mega consolações estejam com toda a tua igreja e todos aqueles que creem de novo comigo. Vamos aplaudir nosso Deus. Graças a Deus.